Olá! Hoje eu venho aqui trazer mais uma dica de leitura para vocês. Ensaio sobre a cegueira de José Saramago. José Saramago é um autor português que foi Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Então, falando um pouco sobre o ensaio sobre a cegueira, essa é uma espécie de distopia. É uma história em que logo no início do enredo, algumas pessoas vão sendo acometidas pela cegueira branca. É uma cegueira que ocorre de forma espontânea, muito rápida, ninguém sabe, os médicos não sabem de onde ela vem e aparentemente ela é contagiosa. Porque o primeiro cego, quando ele chega em casa, ele acaba contagiando a sua mulher e assim também a mulher se torna cega. Depois uma outra pessoa que ajuda essa primeira pessoa que se torna cega também é contagiada. O médico que ele foi consultar para ver qual era o seu problema também se contagia. E aí gradativamente outras pessoas que vão consultar esse médico, outras pessoas que vão tendo contato com essas primeiras pessoas também vão sendo acometidas pela cegueira branca. Então as autoridades na medicina não sabem de onde que vem isso, só entendem que esse mal branco ele é contagioso, então essas pessoas precisam ser isoladas. Então logo em seguida elas são levadas para um antigo manicômio, onde elas ficam totalmente isoladas de outras pessoas. O médico que foi consultado então pelo primeiro cego, ele leva a sua mulher se finge de cega, mas ela não se contagiou e ela fica toda a história sem se contagiar por essa doença. Então eles chegam nesse manicômio e essa mulher, então, a mulher do médico, ela vê tudo que está acontecendo lá e aí ela acaba criando um círculo de amizade e ajudando essas pessoas. No começo, que essas pessoas estão isoladas no manicômio, elas recebem apenas alimentos, materiais de limpeza e não existe nenhuma assistência, não tem enfermeiros, não tem pessoas para fazer a limpeza do local, porque ao que o governo entende que é contagioso, então essas pessoas precisam ficar totalmente isoladas. Então é o próprio exército que mantém a segurança do local e que leva alimentos para essas pessoas, mas o alimento é deixado na portaria e lá então os cegos precisam se guiar, tateando os espaços até buscar a comida. Logo no início há pessoas então lá dentro que começam a racionar a comida, começam a esconder a comida e começa a faltar comida para outros. Isso vai gerando vários outros conflitos que vão cada vez se tornando mais graves. A limpeza do local também começa a se tornar precária, os banheiros não funcionam direito, então todo tipo de miséria humana começa a aparecer nesse local. E a violência se torna tão grande que até surgiram aquelas pessoas que não estão preparadas para ler um livro que tem muita violência até o limite do possível, talvez essa leitura não seja nada agradável, porque na metade do livro a violência é tão forte e o autor deixa isso tão seco, tão claro, que é bem difícil fazer a leitura para algumas pessoas. Eu gostei muito da história, é muito interessante porque nos faz refletir sobre os limites do ser humano. Tanto a capacidade dessa mulher que não se tornou cega e consegue ver toda essa miséria humana, tanto essa capacidade de resiliência dessa mulher, como também os limites possíveis de violência de outras pessoas. Então, até onde o ser humano pode chegar. Então, nesse sentido, esse livro ele também é uma reflexão filosófica sobre a questão da humanidade, entre o bem e o mal, sobre as nossas escolhas, sobre os nossos limites enquanto ser humano, o que é possível a gente fazer. Então, essa história é muito interessante para a gente pensar sobre as nossas atitudes, sobre os limites da humanidade. Depois acontece um incêndio nesse local e
Já aconteceu tanta coisa ruim nesse lugar, as pessoas já passaram tanta necessidade, tanta violência, e acontece esse incêndio e as pessoas conseguem fugir de lá. E aí, quando as pessoas saem de lá, elas percebem que todo mundo se tornou cego. Não eram só eles que estavam isolados lá que se tornaram cegos. Eles estavam totalmente isolados do mundo lá fora. Eles recebiam algumas notícias, mas era tudo muito precário. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo no mundo lá fora. E quando eles conseguem sair, eles percebem que a cidade está toda destruída, que a sujeira por toda parte, a morte, a doença por toda parte, fome. As pessoas estão perdidas pela cidade porque não encontram mais as suas casas, porque está todo mundo acometido pela cegueira branca. Somente essa mulher, a mulher do médico, que não se contagiou. E o interessante é que o autor ele não nomeia os personagens eles não têm nome, então todos eles são caracterizados de alguma forma. É o médico, o primeiro cego, a mulher dele, o médico, a mulher do médico, o homem da venda preta, o rapazinho estrábico, todos eles têm um apelido. A rapariga dos óculos escuros, todos são caracterizados de alguma forma. E o grupo de amigos dessa mulher do médico é formado por 7 pessoas. Então essas 7 pessoas vagam pela cidade e guiados por essa mulher, então, que consegue ver tudo. Então ela leva cada um deles para sua casa. Algumas casas estão fechadas, outras foram invadidas por outros cegos. Alguns lugares ainda há comida que eles conseguem pegar, os supermercados, as lojas, tudo está sendo saqueado e a comida, a água está acabando. Então é um caos completo. No meio desse caos, há pessoas, às vezes, no meio da rua, no meio das praças, reunidas e propagando todo tipo de teorias da conspiração, teorias absurdas sobre profecias de o porquê daquele mal branco ter acometido a humanidade. Então, a cegueira ela vai se tornando cada vez maior. Não é somente uma cegueira física, é uma cegueira também mental, porque as pessoas estão completamente perdidas. Então, a mulher do médico, que é uma pessoa que tem uma paciência enorme, que parece sim uma pessoa acima das demais, porque ela tem uma paciência, uma capacidade de resiliência muito grande, uma resistência muito grande. Então ela consegue chegar até a sua casa e leva todos os outros 6 amigos dela, inclusive o marido, o marido e os outros amigos que ela fez lá no hospital, no manicômio, e leva para sua casa. Na sua casa ainda há um resto de comida, de água, há um mínimo de conforto, apesar da sujeira que se instalou, nos meses que eles ficaram lá no manicômio, tudo ficou empoeirado. Mas há um mínimo de conforto para eles descansarem e ela começa então a buscar formas de sobreviver àquele caos. Inventando pequenas formas de se adaptar àquela nova realidade. Não há água, não há energia. Como é época de chuva, eles aproveitam a água da chuva para tomar banho, para poder lavar suas roupas. Então ela começa a inventar formas, ela começa a ler para eles à noite, para passar o tempo, para ocupar a mente com coisas agradáveis e saudáveis. Eles começam a contar histórias uns para os outros, então vai se formando laços de amizade muito bonitos. E aí a gente pode se perguntar, será que há esperança para essa humanidade? Será que alguma coisa vai acontecer? Será que as pessoas um dia vão voltar a enxergar? Então fica aí a reflexão para vocês imaginarem o que vai acontecer então no final dessa história. Então, mais uma dica de leitura aqui para vocês, ensaio sobre a cegueira, curtam e compartilhem. Até a próxima, pessoal!